Expressar nossas emoções pode ser um desafio. E se é difícil para um adulto, imagina só para uma criança que ainda nem consegue falar, argumentar ou discutir com facilidade. Você já se perguntou como pode ajudar os pequenos a expressar os seus sentimentos? Então vem conferir esse episódio. Olá, meu nome é Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. Para falar sobre isso comigo hoje, nós convidamos a Tatá e a Sophie. Prazer, meninas, ter vocês aqui. Prazer é nosso. Bem-vindas. Obrigada. Quero começar com vocês se apresentando. Quem são vocês, o que vocês fazem, qual o trabalho que vocês desenvolvem relacionado às crianças e um pouquinho da Ser. Eu sou a Tatá, sou pedagoga, sou mãe da Malu, ela tem 1 ano e meio. E eu sou a Sophie, sou sócia junto com a Tatá da Ser, nossa casa de brincar aqui em Rio Preto. Também sou mãe de 2 crianças, a Liz de 7 e o Dom de 5 anos. E a Ser, ela nasceu já tem uns 2 anos, né? Que a casa, Ser Casa de Brincar e Celebrar, tem 2 anos. Mas o projeto já tem algum tempo, ele nasceu junto com a pandemia. Somos pedagogas, nos conhecemos, né? Atuando numa escola. E naquele momento de pandemia, pensando como que as crianças estavam sendo atendidas, né? O que elas estavam fazendo em casa, né? Tanto tempo presas dentro de casa, surgiu a ideia de levar experiências artísticas, brincadeiras para dentro da casa dessas crianças. E aí o projeto foi crescendo, foi se expandindo, a gente foi podendo sair mais de casa, então as praças tomaram, né, esse lugar de encontro, onde a gente encontrava com as famílias, se conectávamos por meio da brincadeira. E aí a gente achou essa casa, onde atuamos hoje. A Ser, ela funciona de segunda a sexta-feira, recebendo as crianças como um espaço de contraturno escolar, onde as crianças vão para a escola um período, no outro período ficam ali com a gente. É um espaço também para festas infantis. Nos finais de semana a gente celebra daquele jeito de antigamente, de quintal de vó, de encontrar com os amigos, de pé no chão, de muita natureza, subir em árvores. E além de ser um espaço também integrativo para toda a família, né? A gente quer ter todos perto, a gente faz encontro de mulheres, rodas de leitura. É um espaço para integrar todo mundo. E a gente pensa em oferecer desde os bebezinhos, com propostas personalizadas, então tanto dentro da casa, quanto indo também aos eventos, aos aniversários, porque a gente vai personalizando também dentro daquilo que a gente pode acolher a família, pensando na família como um todo, né? De uma criança que está chegando, de uma criança que é mais velha, às vezes de um desafio familiar entre os pais, então a gente proporciona, como a Tatá falou, esses encontros, uma roda de conversa, formações que a gente dá lá também, tanto para educadores quanto para familiares. Então, tudo que envolve a criança, a gente se envolve também, porque a gente acredita muito que para a criança viver bem e desfrutar dessa vida, precisa de um adulto que acompanhe ela, que está bem também. É uma delícia o espaço da Ser, quem não conhece, fica o convite. Elas fazem, inclusive, encontros abertos à comunidade, né, em alguns momentos. Meninas, vamos começar falando sobre o porquê é tão importante que a gente guie as crianças a conhecerem as suas emoções e a expressá-las. A gente acredita que desde bebezinhos, né, se a gente vai ajudando eles a nomearem, a irem conhecendo, eles vão tendo mais força para irem se comunicar, para se expressarem, para sentirem e exemplificarem o que eles estão sentindo, né? Irem nomeando aos poucos e aprendendo isso, né? Então, e se nós, adultos, estamos lá ao lado, ajudando e nomeando nessas expressões para eles, eles vão tendo essa consciência. E não só nomeando, né? Falando, olha, eu acho que você está cansado, eu acho que você está frustrado, sim, você está com saudades. Mostrando para eles perceberem também aos poucos, sozinhos, né? Essas emoções. Por que será que você está assim? Né? O que será que você está sentindo? Por que você quer? Está jogando algum brinquedo? Ou por que você está gritando? Então, trazer também para eles, né, essa consciência para eles. E não só a gente também ir nomeando, né? Porque às vezes a gente pode estar tendo uma leitura equivocada, né? Porque nós não somos quem estamos sentindo ali, né? Mesmo conhecendo, né, como mães, às vezes como educadoras, cada criança... É mais assim, mostrar para eles também que eles também irem se conhecendo, né, se percebendo.
E falar sobre isso é muito importante porque é algo que a criança já traz assim que ela nasce. Então, essa expressão, essa reação, esse sentir já é uma coisa que é o ímpeto da criança assim que ela nasce. Então, não é algo que se é aprendido quando a criança ela vem para o mundo, é o ambiente que vai educar socialmente, mas essas expressões, essas sensações já estão dentro da criança. Então, se a gente não valida isso desde pequenininho, é como se a gente estivesse excluindo essa parte da criança, e que é o que traz ela para o mundo. Então, é por conta desse sentir que ela vai chorar, se ela precisar sentir fome, que ela vai estar com sono. Então, a gente só vai calando, né, as emoções. É quando ela tá percebendo que ela tá gostando de alguma coisa e ela sorri, e ninguém ensina pro bebê, vamos sorrir. É algo que já vem do ímpeto desse sentir dessa criança, né? E a gente vai inserindo ela num contexto social que vai educando e ponderando naquilo que a gente acredita. Então, essa vivência social é muito importante, mas antes disso, a gente já validar o que essa criança é, o que essa criança já está trazendo. Por isso que a Tatá trouxe a riqueza da gente se importar muito com a expressão que a criança está trazendo, e aí a gente vai ponderando dentro dessa relação com o adulto como a gente pode apoiar essa criança. Mas antes, observando ela, porque ela é o foco, né? A sensação e o sentir dela é o foco. Então, olhando para a realidade individual de cada criança, a gente vai ajudar ela com essas emoções. Quando a criança, por exemplo, ela tem uma explosão emocional, né? A gente sabe que muitas crianças têm, nós adultos temos também, né? Ainda, qual que é a melhor forma de lidar com isso? Eu seguro, contenho, eu falo que não pode, eu falo que birra é feio. Como é que é a melhor maneira de lidar com isso? Olha, a gente acredita que a melhor maneira, partindo do pressuposto não existe uma única receita que a gente segue um passo a passo, como uma receita de bolo pronta. Faça isso e vai acontecer aquilo. Já que a gente acredita que cada criança é única. E olhar para esse ser como um ser inteiro e que tem toda uma potência para se desenvolver, é uma conexão que eu estou criando junto com ela. Então, se essa criança tem 3 anos, faz 3 anos que ela está descobrindo ser o que ela é. E a minha conexão com ela, a mesma coisa. É claro que a gente não pode partir do zero, do nada, então eu posso fazer o que eu quiser. Lógico que não, né? É importante a gente partir do lugar que, se a gente está educando, é importante a gente aprender sobre o tema. Mas, ao mesmo tempo, não ficar preso a uma receita, uma metodologia, uma abordagem única, achando que eu vou conseguir contemplar todas as crianças. Já que a minha criança que está dentro de casa, ou as crianças que eu atendo na escola, se eu sou um educador, um cuidador, ela é única. Então, antes da gente só pensar se eu preciso conter, qual é o passo a passo que eu preciso seguir, eu preciso olhar o que aquela criança está me trazendo. Naquele contexto, porque às vezes uma explosão, ela pode ser de fome, mas ela pode ser uma outra hora de sono, ela pode ser de uma frustração. Uma explosão nunca é a única coisa, uma coisa só, que eu generalizo. Essa criança sempre explode. Tá, mas por qual motivo? É sempre pelo mesmo motivo? Então, a gente tem que dar um passinho para trás enquanto adulto, que tem o cérebro desenvolvido, se a gente acreditar nesse lugar de que o adulto procura aprender e pesquisar e se desenvolver, porque é nesse lugar que a gente tem que partir, que esse adulto que está educando, ele está procurando se aprimorar. Exato. Porque não tem como a gente cobrar com uma criança de 3, 5, 10 anos, faça isso. Entra na internet, lê um livro e fala, como eu me educo? Ela precisa desse adulto que está naquela relação responsável por essa formação. Dentro do possível, na realidade que ele vive, mas precisa acontecer. Né? E aí, partindo desse lugar, desse adulto que é o responsável da relação, observar antes. De achar que já tem que fazer um passo a passo, pera, nesse momento agora, dessa explosão pontual, o que está sendo mostrado para mim? É por isso que o vínculo é muito importante, né, Sophie? Quando eu estabeleço o vínculo com essa criança, eu consigo conhecer essa criança, eu consigo entender, né, eu consigo ajudar essa criança. E isso que a Sophie trouxe é muito importante, né? Principalmente quando a gente se torna mãe. É claro, né, a nossa formação ajuda muito, porque a gente vem estudando desde sempre. Mas, assim, é muito diferente, né? Estudar a pedagogia, né? Fazer vários cursos e atuar ali dia a dia na escola do que quando você é mãe. Muda muita coisa. E as pessoas olham e falam, nossa, principalmente quando eu estava grávida, vai ser tudo fácil para você, né? Você já é professora. E eu, acho que não, viu? Mas tudo bem. E aí depois que a Malu nasceu, eu falei, realmente não, nada a ver, não tem nada a ver. É claro que eu uso muito do que eu estudei, né? E a gente tem que sempre estar estudando. Mas é isso, a gente precisa olhar para a criança, né? E não só ficar no estudo, né? Nas abordagens, que são muito importantes porque nos dão ali a base, as ferramentas, né? Mas olhar para aquela criança, né? Pela individualidade dela mesmo. A gente acredita que uma coisa se soma a outra. Então, é uma força-tarefa que a gente diz, né? Quando uma criança tem uma explosão, partindo para o lado prático, né? Como a gente pode fazer?
Eu falo assim, sinta você essa emoção de raiva. Te ajudaria a ser contido? Você se sentiria contemplado, respeitado se alguém chega no momento de explosão e fala, vou te conter? Ou ajuda quando uma pessoa fala, aconteceu alguma coisa? Você tá com fome, você tá com sono, você aceita um abraço? E talvez ir sinalizando aos pouquinhos, sabe um campo minado? Que você vai entrando aos poucos e tentando descobrir como você pode apoiar? Porque o papel do adulto não é conter a criança, ela não precisa ser contida. Não é uma bomba que vai explodir, né? E eu preciso conter essa... É como eu posso ajudar essa criança a liberar essa energia. Porque a raiva, a explosão é uma energia. Eu preciso canalizar essa energia. O que eu faço com essa energia? E essas explosões acho que mexem muito com a gente adulto, né? Porque muitos Foi de que nós... aconteceu com a gente. Quando criança, né? Fomos calados, né? Fomos contidos, né? Não chora, não precisa chorar, engole o choro, por que você tá chorando? Que feio chorar. Mas se a gente ir pro lado mais sensível, a gente percebe isso te ajudou? Fez você lidar com a raiva de verdade? Fez você digerir isso de uma forma positiva? Ou você é uma pessoa que se cobra sempre, se anula, se diminui, se culpa? Então é algo da gente olhar um pouco mais com verdade pros sentimentos, ao invés de continuar calando algo que foi que a gente já recebeu. É claro que tem aquela frase pronta, mas eu passei por isso, eu não morri, tô aqui. Sim, mas a gente não precisa só sobreviver, a gente pode viver, a gente pode desfrutar, encontrar mais leveza pro dia a dia. E quando a gente faz isso desde pequenininho, a gente oferece para a criança recursos, de que quando ela está a ponto de explodir, como ela pode fazer? A não ser de só se calar, porque nem com o maior vínculo que ela tem, que ela ama e que ela quer ficar junto, vai acolher ela. Então, numa forma do dia a dia, como a gente pode fazer, antes de só talvez conter uma criança, é isso, é de sinalizar para ela. Você tá com fome? Você tá com sono? Ou eu percebo que você não almoçou muito bem e que você tá com uma fome agora, será que é isso? Então, não só dizendo o que é, mas perguntando, procurando entender, vendo a reação da criança. Às vezes, se você acerta a fichinha, eu acho que é sono, a criança já se derruba assim pro seu colo, como se ela dissesse, sim, era isso, né? Outras vezes você vai dizer, você quer um colo? Mas dependendo do perfil da criança, ela não quer. Ela quer você longe. Então, só de você ser aquele adulto que tá ali e diz, mas eu tô aqui com você. Que aceita, né? Que respeita, né? Também, essa expressão. Né? E dizer, olha, a gente pode redirecionar essa raiva. Então, não dá pra gente bater, não dá pra você bater na mamãe, não dá pra você jogar um brinquedo e quebrar, mas você pode bater em algo possível. Por exemplo, vamos ver aqui, uma almofada. Você quer bater na almofada? Porque se é algo irracional e aquela energia, a criança vai querer expressar. Às vezes, só de você sinalizar que ela pode, ela vai perceber que não é isso. Porque a questão não está sendo bater em alguma coisa. Talvez é uma necessidade não atendida. É um sono que não foi contemplado, ou passou do horário e não deu para fazer. Você pode dizer, sim, você está com sono, eu percebo, não deu pra gente dormir. Porém, a gente não pode quebrar os brinquedos. Então, agora a mamãe pode te dar um colo, ou você pode ficar no chão, talvez, né? E ter o tempo de chorar. Quando você precisar, né? Então, o adulto, ele vai ser o que vai acompanhar aquela emoção. É de dar um contorno para a criança, não o conter, o contornar. Então, isso é diferente. O conter é como se eu tivesse que implodir aquela emoção para dentro. O conter é, você pode ir até aqui, e você pode expressar até aqui, porque como adulto, eu consigo ser maior do que você e te dar esse apoio que você precisa. É esse o lugar do adulto na relação. Porque muitas vezes a gente tá na mesma relação com a criança. Ela grita, a gente grita. Ela bate, a gente bate. Ela joga, a gente joga. E aí todos, os dois têm 2 anos. 1 ano, 3 anos, né? E a gente tem que se colocar como um adulto, não um adulto que pune, de dizer eu sou adulto, eu mando e você obedece. O adulto que diz, eu sei que é difícil pra mim? Imagina pra você. Então eu te dou o contorno, te ajudo e me ajudo. É uma relação, porque muitas vezes a gente tá a ponto de explodir. Sabe, Bru, tem gente que fala, não, a minha maternidade é leve, eu tudo resolvo. Olha, mesmo sendo professora, sendo mãe de 2, não é assim. Eu também sinto todas as emoções. E quanto mais eu aceito que elas existem, e que eu fico irritada, e que eu fico frustrada, e que eu tô cansada, e que eu sinto fome, mais eu libero os meus filhos e as crianças que a gente trabalha de dizer, você tem direito de sentir. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter fome e não conseguir comer. Eu sei o que é ter sono e não conseguir dormir. Eu sei o que é ter dificuldade. E eu preciso trabalhar isso em mim. E quanto mais eu trabalho isso em mim enquanto adulto, mais eu te dou espaço para errar, para ser criança, para procurar se desenvolver. Só que às vezes a gente tá tão no automático que a gente quer usar a força em quem a gente pode calar. Eu não posso calar meu chefe, eu não posso calar meu marido, eu não posso calar a pessoa que me incomoda, mas eu posso calar meu filho enquanto ele é pequeno. Só que essa criança vai crescer e ela vai te trazer coisas que uma hora ou outra você vai ter que lidar. Então a gente fala, se começa desde pequenininho, fica mais leve para todo mundo. Educar não é que é leve, prazeroso. Educar dá trabalho, mas você colhe os frutos disso. E você vai escolher, enquanto adulto, você vai colher o trabalho de educo intensivamente num tempo, e depois eu vejo essa criança florescer com autonomia maior, ou não, eu postergo isso, mas vai ser cansativo também. São escolhas. Toda escolha vai ter uma consequência, né? Então, a gente percebe na prática que quando a gente começa desde pequenininho,
valorizando esse sentir, essa presença, mesmo que desafiadora, a gente colhe de uma criança que consegue expressar melhor o que ela sente, de pedir mais colo, de ter voz de dizer, não, eu não gostei, não, eu não quero. Desde o pequenininho, desde a Malu da Tatá que faz não. Você quer pegar ela no colo, ela diz não. Mesmo pequenininha. E outras que ela vai te pedir, eu quero esse. Você quer dar esse, ela quer esse. E com o bebê eu acho que é mais difícil ainda, viu, Bru? Porque eu vivencio muito isso com a Malu ainda, né? Parece que só porque ela é bebê, ela não tem vontades, ela não pode sentir emoções e tem que ser calada e ninguém valida o que ela sente, o que ela quer. Quando ela fala, não quero ir pro seu colo, ou não quero te dar um beijo, as pessoas insistem, sabe? Porque, é só um bebê, né? Ela não tem que querer. Ela não fala, então um gesto talvez não fale tanto quanto um não, né? E ali, se eu não tô ali firme com ela, prestando atenção nela, né? Valorizando toda essa emoção, todo esse sentir, para também ajudá-la, dar voz, né? Fala, não, ela não quer, né? Ela tá mostrando pra você que ela não quer. Ela não quer, né, filha? Você não quer agora, né? Tá tudo bem, filha. Depois, se você quiser dar um beijo nele, na vovó, no vovô, aí você dá, tá bom? E é isso, sabe? Tá presente e atenta, né? Você sabe que você trouxe a questão da raiva, e a raiva, para mim, foi uma emoção que eu ignorava. Era uma emoção muito distante para mim, né? Eu lembro que alguém me perguntou um dia se eu sentia raiva. Não sinto raiva. Qual que é a sua relação com a raiva? Eu falei, não sinto raiva. E a pessoa falou, como assim você não sente raiva? Todo mundo sente raiva. E a raiva é a emoção que eu mais tenho dificuldade para lidar com os meus filhos. E aí um dia a Maia me deu uma aula sobre isso, que eu fiquei assim, atordoada. E eu vim entender sobre a raiva há pouco tempo, né? Estudando mais sobre o funcionamento do cérebro, é uma energia, ela precisa sair de dentro de você. Por isso que a gente explode. Tem gente que bate na parede, dá soco, se machuca, grita, empurra. Aí a Maia falou assim, mamãe, se você sentir raiva, você empurra a parede. Eu falei, como assim, filha? Aí ela veio me mostrar. Porque você empurra a parede, você tira a energia de dentro de você e você não machuca ninguém. Nem se machuca. Que linda. Ela aprendeu isso com uma monitora da escola. Eu fiquei parada, assim, encantada com aquilo, porque é tão poderoso, né? Ela estava me ensinando a lidar com a raiva de uma maneira segura, mas que ao mesmo tempo eu estivesse expressando, né? E quando ela sentia raiva, quando ela era menor, eu queria, às vezes, não era nem conter de não deixar com que ela sentisse, mas de tentar proteger ela para ela não se machucar. Porque tem muito, né, disso. Crianças muito pequenas, às vezes, saem correndo para a rua. E ela nunca deixou, né? Era muito difícil. Eu queria abraçar. Aí, com o tempo, eu percebi que ela precisava correr. Porque ela precisava tirar essa energia. E é incrível o quanto a gente vai aprendendo sobre isso. As emoções, elas são canalizações de coisas que precisam ser expressadas. E a gente vem de uma educação de aceitar só as emoções positivas. Sim. Mas se a gente olha para um bebezinho, ele não traz só coisa positiva. A primeira coisa que ele vai fazer é chorar. E eu penso que o nosso nascimento não traz falhas, sabe? A criança ela não precisa ser educada a ponto de vir com falha. Ela não veio com falhas. Ela precisa ser contornada no convívio que ela vive, mas ela não veio com defeito que precisa ser corrigido. E a gente acredita e acha a maternidade linda, a paternidade linda, a criança linda, mas quando vem os desafios, a gente fala, opa, eu preciso corrigir. Se eu não corrigir, vai dar um defeito. E aí a gente se afasta desse lugar, de toda a potência que a criança é, e a gente começa a olhar como um serzinho que está desafiando um monstrinho, sabe um monstrinho? Então a gente começa a olhar e falar, meu Deus, eu preciso corrigir tudo, porque tá tudo falhando, tá tudo desabando, tudo que eu achei que seria. Mas é só a humanidade acontecendo, a realidade. Então as emoções, a gente não... É o adulto que faz isso, de ponderar se é bom ou se é ruim. Sabe? A criança, quando a gente olha para a expressão livre dela, ela não fica se ponderando ou se culpando. Se ela tá chorando, ela não fala, desculpa, tô chorando, desculpa, fiquei irritada. Ela expressa. E daqui a pouco ela vem e te abraça no mesmo segundo, né? De ter te batido ou de ter ficado nervosa. Ela vem, te abraça e segue para uma outra. Vamos para a próxima emoção, para a próxima situação. E é o adulto que fica apegado com isso. Sabe? De, não, isso foi ruim, isso foi feio, isso foi errado. Quando a gente não se apega a isso, entende? É uma expressão que eu preciso redirecionar. Mas é uma energia que ela precisa ser redirecionada. Então, talvez para a Maia é o perfil de correr. Para uma outra criança vai ser dançar. Lá na Nascer a gente também convida às vezes as crianças a gritarem. Que isso a gente sente que
que solta, né? Energia, então a gente fala, só, corre lá na quadra e grita alto. E aí vai, solta. E às vezes não é um grito de tô brava com você, é um grito de sou um dinossauro. Às vezes eu preciso gritar até a minha voz acabar e perceber que eu sou maior do que essa raiva, que ela não tá me consumindo. Porque a raiva não é uma emoção ruim, né? A gente precisa começar a aprender sobre isso, né? Não é uma emoção negativa. A tristeza, todas elas, quando a gente começa a olhar profundamente, né? Então, se eu tô triste, a primeira coisa que a gente faz é se ir pra dentro. Então, a tristeza tem a ver de olhar pra si, para suas próprias emoções. A raiva tem a ver com essa energia de você pôr pra fora. Tem Mas essa questão de expressão também, né? Do quanto a raiva te impulsiona, né? Pra agir. Vocês falaram uma coisa super bacana. Às vezes, por exemplo, se convida a criança para gritar, né? Tem alguma outra... gritar como se fosse um dinossauro. É uma forma super lúdica de lidar com isso. Tem outras maneiras que vocês trabalham com as emoções dessa maneira lúdica para que as crianças consigam explorar isso? Da mesma forma que a gente começou falando que não tem uma única receita de se fazer, ou que eu e a Tatá nós temos todas as respostas, longe disso, o que a gente faz muito é experimentações, né? A gente vai experimentando, porque como cada criança é única, cada contexto é único, a gente experimenta. Vamos ver o que acontece se a gente ler esse livro? E a gente trazer um livro de talvez um autor que vai ter um repertório diferente do nosso e que pode enriquecer. Tem livros riquíssimos, assim, para trabalhar as emoções. Que falam sobre as emoções. E a gente experimenta músicas. Então, tem músicas que falam como eu faço essa cara quando eu tô triste, quando eu tô brava, quando eu tô feliz. E ajudar essa criança a ampliar esse repertório. Então, a gente percebe que o papel do adulto é ampliar o repertório da criança. E, às vezes, não é a gente achar que eu preciso ter todas as respostas. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Chega na hora, eu travo. Porque eu pesquisei tanto e li tanto que eu também não bloqueio. Esteja presente. Observa. Nossa, eu vou atrás de livros. Em vez de ser sempre os mesmos livros ou as mesmas histórias de sempre... eu vou tentar procurar alguma coisa que tem falando sobre as emoções. Talvez uma música, ao invés de ser as mesmas músicas de sempre, eu vou procurar uma que fale sobre as emoções. Será que existe? Você vai descobrir que sim. E você vai descobrir novos músicos, novos repertórios, que talvez nem faça parte do dia a dia. E só de você usar a música a seu favor, sabe quando a gente tá triste, a gente põe uma música pra sentir a tristeza? E quando a gente tá feliz, a gente quer uma música, uau! Assim é pra criança. Mas ela precisa do nosso processo ali, de escolher a música, de ir atrás desse repertório. Isso que eu ia falar. Eu acho que um bom conselho, né, talvez o principal, olhe para suas emoções, né, enquanto adulto. Cuide de si mesmo, né, se conheça, se nutra, né, e para você poder olhar para o seu filho, para sua criança, né. E a gente fala isso como um resgate humano mesmo, assim, de ser mãe, e a gente tá nesse resgate todos os dias. Do que a gente gosta, como a gente faz, o que muda, que a gente muda. Então, trazer para a criança essa humanidade de que a gente também está em processo, traz um pouco dessa leveza de que, uau, a gente erra mesmo e a gente tenta de novo. Existem os limites claros do que não pode se fazer, então a criança pode estar irritada, não dá para eu ficar no mesmo nível que a criança. Ela grita, eu grito, ela bate, eu bato, precisa existir os limites, os contornos. E que se eu fujo desses limites, eu preciso de ajuda. Então, eu preciso sinalizar que eu preciso de ajuda. Às vezes um profissional, às vezes uma orientação, algo que me dê esse suporte que talvez eu nem recebi. Eu não sei onde procurar, mas eu preciso fazer. Porque a minha criança espera por mim, mas não só essa criança que está fora, a criança que está dentro daquilo que eu recebi. E vai chegar uma hora que vai explodir. O caldo entorna, literalmente, sabe? E pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de depressão, pode ser de ansiedade. De alguma forma, para cada um, isso vai ser expressado. Ou de um vazio. Então, a gente não precisa esperar nesse extremo, sabe? A gente pode olhar para a vida como a gente acredita, para o ser. Antes do ter que, a gente pode ser isso, procurar experimentar esse lugar. Porque muitas vezes também os desafios que a gente fica com toda essa dúvida, não é porque a gente está olhando para a criança, é porque a gente está olhando para os adultos. Como estão me julgando, o que vão pensar da forma que eu educo, o que vão dizer daquilo que eu estou fazendo. E aí a gente se perde, porque são tantas vozes que a gente se perde dessa conexão principal, que é você com a sua criança, é você no seu dia, é você com a sua criança interior. No fim do dia é isso que vai ficar quando você colocar a cabeça no travesseiro, né? E muitas vezes no dia a dia a gente fica ouvindo as vozes dos outros adultos que não vivem a sua vida, que não acolhem a sua criança, que não pagam os seus boletos, que não te ajudam na hora que o calo aperta. E quando você está segura do lugar que você ocupa como mãe, como cuidador, como profissional, a outra pessoa ela vai dar um passinho atrás para dizer, epa, essa parece que sabe o que está falando, né? E não que ela é perfeita, mas ela está tentando. E eu acho que essa é a conversa quando a gente tem para um outro adulto de dizer, é o meu filho, agora é o meu momento de tentar acertar, errar e experimentar. Sabe, é a minha fase, é o meu momento. E aí esse adulto pode te dizer, então eu posso te ajudar até aqui, ou ele vai dizer, realmente eu preciso dar um passinho para trás. Eu vejo muito isso quando eu estou em espaço público, no shopping,
no mercado. Já aconteceu várias vezes. O meu mais novo, ele tem essa expressão da raiva. Bem intensa como eu. E hoje eu vejo o quanto isso pode ser resgatado dos meus pais fazerem o que foi possível, mas hoje eu consegui fazer outras escolhas. E de às vezes eu estou no mercado, agora menos, mas já aconteceu muito desse olhar julgador. E que por um relance eu tenho que escolher entre eu vou me preocupar com ele, que é o meu filho, que eu estou educando, que eu sei o que eu estou fazendo por ele, ou pela outra pessoa que está passando por mim, que eu não sei o nome, eu não sei nada sobre ela, mas às vezes a opinião dela e o olhar dela pesa mais do que a minha conexão com meu filho. Então tem a ver com o autoconhecimento de dizer, naquele segundo, mentalmente, o que você escolhe? Agradar a sogra, agradar o marido, agradar a professora, ou olhar com verdade para as emoções da minha criança e minha. Então tem que ter um jogo de cintura e tem que ter uma maturidade. Mas para educar a gente tem que falar de um lugar maduro, né? Às vezes a gente fica cheio de dedos para falar com os adultos, mas tá na hora da gente procurar se ajudar. Ao invés de só querer proporcionar para os filhos. Aí a gente fica levando no xadrez e levando na aula disso, na aula daquilo. E às vezes é mais sutil, sabe? É o brincar livre, mas ao mesmo tempo presente, dentro da realidade possível para cada um, com uma leveza maior, mas com mais responsabilidade. A gente falou muito de nomear, né, as emoções para as crianças, mas é legal também quando a gente tiver essas emoções, nomear para as crianças também. Ah, você tá vendo, a mamãe tá triste. Porque às vezes a gente quer até esconder, né, isso deles, né? Tá chorando, limpa o rosto, fala, não, tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Sim. E por quê? Se não tá tudo bem, e por que se mostrar frágil ali naquele momento, né? Um momento de fragilidade seu. E tá tudo bem ela saber que você também fica frágil, que também você sente raiva, né? Que você tá feliz, que você tá com saudades, você tá vendo uma foto, chorou. Né? E você também falar, ah, sim, filha, a mamãe tá vendo essa foto aqui, tô sentindo muitas saudades, ou eu tô triste porque aconteceu uma coisa. Não precisa, às vezes, nem relatar o que aconteceu, se for algo que a criança não seja ali, né, do âmbito da criança, mas dizer, sim, a mamãe tá triste, aconteceu algo e a mamãe tá muito triste, eu vou agora me recolher, ou eu preciso chorar para que eu fique melhor depois, porque depois que eu choro, filho, eu fico mais leve, eu fico melhor. Ou, nossa, a mamãe tá com muita raiva agora, eu preciso tomar um banho, eu preciso me acalmar, fica com o papai um pouco, sabe? É isso, né? Se mostrar também para as crianças, somos de carne e osso, né? E quando a gente olha para uma criança e consegue imaginar, é importante a gente ter esse olhar a longo prazo também, não só a longo prazo assim, se eu educo hoje, o que ela vai fazer na faculdade? Sabe, não, eu educo hoje, eu olho lá na frente, como é esse filho que eu quero? Esse homem que vai se tornar, essa mulher, eu quero que ela esconda as próprias emoções? Eu quero que ela fique triste e ela mesma enxuga as próprias lágrimas sem sentir? Ou eu quero dizer pra ela, tá tudo bem. Eu quero que ela desconte na comida, que ele desconte na comida, ou desconte em outros lugares, né? Na bebida, Vícios, nos vícios. Então começa aí, começa a gente se olhando, porque a criança ela aprende pelo exemplo. E esse exemplo não quer dizer que não pode ter erros. Opa. Muito pelo contrário. Quando eu erro, eu digo pra essa criança, você tem segunda chance, 10ª chance, 20ª chance, porque eu também me dou. Mas isso é um caminho longo, assim, né? Não é porque, eu escutei sobre isso, vou conseguir aplicar. Mas lembra do lugar de experimentar. Ao invés de seguir uma receita, e que se eu erro, a gente está acostumada com a prova, errou ou falhou. Não, ninguém está te avaliando. Mas eu posso experimentar. Sempre tem uma nova chance. Às vezes, eu sou muito emotiva, né? E eu me emociono facilmente e a Maia já entendeu, já pegou e tal. Aí, às vezes, eu me emociono por um comercial, por uma coisa que eu li, ela olha já para mim, no começo eu falo, o que foi, filha? Ai, nada, mamãe é boba mesmo. Ela já sabe, mamãe é emotiva. Ela fala. Que ela já ouviu eu me corrigindo também pra mim. Não, tá tudo bem. E ela, não, mamãe, você é emotiva, você não é boba. É muito bonito, né, de ver isso. Sim. É, porque dentro de casa, o primeiro núcleo que a criança consegue perceber é que mesmo que nós tenhamos semelhanças, nós somos diferentes. Sim. E que às vezes entre irmãos isso é mais engraçado, assim, às vezes um se expressa chorando e o outro gritando. E um quer falar pro outro, não, você tem que gritar, ou você não pode chorar. E quando a gente diz, tem sim, aqui dentro dessa casa todas as emoções são bem-vindas, eles começam a ampliar essas vivências na escola, com os colegas, isso amplia. Então, assim, vale a pena a gente investir nessa educação desde pequenininho. Porque quando a gente olha o nosso filho atendendo e acolhendo uma criança de fora, a gente fala, uau, tá valendo a pena, tô acertando. Porque as coisas da maternidade e da paternidade não é como uma empresa que você checa e fala muito bem. Mas você sabe, aquela conversinha daquela criança, por dentro a gente tem que se aplaudir, de dizer, arrasei. Porque isso é a longo prazo. Mas a gente consegue perceber. Esse filho que está fora de casa, como ele se insere na sociedade?
é um espelho pra gente ir dosando como a gente tá fazendo. Meninas, muito obrigado pelo papo, muito rico a gente falar sobre se conhecer, para poder permitir que os nossos filhos se conheçam. Eu acho que essa é a grande sacada dessa nossa conversa toda. E ensinar uma criança a expressar suas emoções é um presente para toda a vida. Com carinho e paciência, a gente pode ajudá-las a entender, a se comunicar e a comunicar o que sentem. E a gente espera que esse episódio tenha sido esclarecedor para você, pai ou mãe. Obrigada pelo papo, meninas. Obrigada a você, Bru. Até o próximo Pod Clean.